Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Política se faz com símbolos, com mensagens. O atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, produziu nos últimos dias pelo menos dois símbolos, duas imagens que eu gostaria de destacar nesse meu discurso. A primeira mensagem do ministro está contida num vídeo que eu gostaria que fosse reproduzido, por favor. Essas imagens são do último dia 22 de julho, em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Aí está o ministro da Justiça indo destruir uma plantação de maconha com o seu facão. Realmente, agora a maconha vai acabar no Brasil. Essa imagem, ela é simbólica. Ela representa um retrocesso. É a imagem de um retrocesso. É a imagem de um ministro querendo vender para a opinião pública que é possível enfrentar os problemas das drogas através da repressão, da destruição de plantações de maconha pelo Brasil e pelo mundo. Eu não sei se o ministro estava usando um facão, uma espada, o que era aquilo ali, né? Mas, tão difícil quanto o ministro conseguir acabar com aquela plantação sozinho ali, com aquela espada, é a política proibicionista funcionar. Queria dialogar com o ministro. A sociedade tem debatido a política de proibição da maconha ou de outras drogas é uma política absolutamente falida. O ministro produzir essas imagens para sinalizar que ele vai investir duramente na repressão ao tráfico de drogas é a contramão do que a sociedade vem debatendo no Brasil e no mundo. A proibição das drogas não funciona em nenhum lugar do mundo e não é por falta de investimento. Eu já citei aqui várias vezes o dado, senhor presidente. Os Estados Unidos gasta $600 por segundo para reprimir o tráfico. Tem mais de 1,5 milhão de estadunidenses encarcerados, acusados de tráfico ou de uso de drogas. E eles têm a população que mais consome drogas ilícitas no mundo. Pelo menos 42% da população dos Estados Unidos consome drogas ilícitas. No Brasil é em torno de 7% os consumidores de drogas ilícitas. A proibição, o que ela faz é produzir violência entre os grupos armados, porque todo negócio ilegal é disputado na bala. Se existe um negócio que o negociante não pode fazer, tirar alvará e contar com a segurança pública, ele vai disputar esse negócio à bala. Produz violência do Estado contra os grupos estigmatizados como traficantes. Não são contra os verdadeiros traficantes, os barões das drogas, esses ficam intocados, estão intocados até hoje. O mercado financeiro que lava o dinheiro das drogas nunca recebeu uma punição no Brasil, pouquíssimas punições no mundo contra o sistema financeiro por lavagem do dinheiro das drogas. Não funciona, produz violência, produz corrupção, produz um mercado fora de controle. Eu não defendo a legalização das drogas, porque eu acho que as drogas não sejam perigosas, possam provocar, sim, danos sérios a uma série de pessoas. Nem a maconha, eu defendo a legalização da maconha por achar que a maconha seja menos perigosa. Ao contrário, é por reconhecer o perigo
que eu acho que a sociedade tem que regulamentar o uso de drogas, a produção e a distribuição das drogas. E a única maneira de controlar, de regulamentar, é se houver legalização. Então, bola fora do ministro, além das cenas serem meio ridículas, né? Tudo bem, não superou Collor, que passou mal, não sei se vocês lembram, foi lá queimar maconha, acho que em Volta Redonda, e passou mal com a fumaça, ficou tonto, caiu, né? Além da imagem ser um pouco ridícula, ela é um símbolo de um retrocesso da visão do Ministério da Justiça sobre a política de drogas no Brasil. Segunda imagem do ministro da Justiça, essa também gravíssima. O ministro da Justiça, um constitucionalista, um jurista que é referência bibliográfica nos cursos de direito do Brasil, deu uma entrevista coletiva defendendo a prisão de manifestantes nas arenas olímpicas. Um ato de má fé do ministro. Um constitucionalista não pode, não tem o direito de defender que uma lei ou um contrato prevaleçam sobre a Constituição. A Constituição não proíbe manifestações políticas em arenas esportivas. Ponto. Nenhuma lei, nenhum contrato pode restringir a liberdade de expressão além do que a Constituição restringe. E a Constituição faz apenas duas restrições: a restrição contra os discursos de ódio e a restrição contra o anonimato. Nenhuma outra restrição pode ser imposta à liberdade de expressão ou a qualquer liberdade, a não ser pela Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, jurista, sabe muito bem disso. Então está se comportando como um ministro ditatorial, um ministro que vai legitimar, corroborar, fortalecer a violação do direito constitucional que ele conhece muito bem. Evidentemente que um governo que nasce de um golpe que fere a Constituição não tem compromisso com a Constituição, e o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro nessa entrevista, ao defender a violação da Constituição, ao defender a prisão de manifestante dentro das arenas. Há resistência, inclusive no Judiciário, e hoje nós temos uma liminar que restabeleceu a liberdade de expressão dentro das arenas. Mas, vejam só, logo depois da divulgação dessa liminar, voluntários, aí não foi a Força Nacional, voluntários das Olimpíadas agrediram manifestantes dentro de arenas olímpicas, violando a liberdade de expressão e a Constituição. Mas a resistência prossegue. Vamos continuar resistindo a essa guerra às drogas, que é uma verdadeira guerra aos pobres, que não combate o tráfico, mas que serve principalmente para a criminalização da pobreza. E vamos defender a liberdade de expressão e as liberdades constitucionais contra qualquer ministro, presidente, papa ou deidade que queira atacar o nosso direito constitucional. Muito obrigado.